Oi, gente, Pai do Senhor, tudo bem? Aqui é o Everton e a gente vai iniciar o nosso estudo da lição de número 2 da nossa Escola Bíblica Dominical. A lição de número 2 está falando sobre as imagens bíblicas da igreja. Se a gente for olhar, né, a igreja na palavra do Senhor, ela é retratada de diversas formas. E cada uma dessas simbologias que a palavra do Senhor traz em relação à igreja, na verdade, são figuras de alguns aspectos, de algumas características que a igreja do Senhor exibe. Então, por exemplo, quando fala que a igreja é noiva do Senhor, esposa, ou quando fala que ela é o rebanho do Senhor, né? Está falando de um relacionamento. Quando fala que a igreja é uma geração, uma nação, está falando do que? De um novo nascimento, da função que nós exercemos, né? Quando fala que a igreja é um sacerdócio, ou quando fala que ela é corpo, está falando exatamente desse aspecto, né? De como nós temos uma função como igreja. E então, assim por diante, todas as simbologias, cada imagem, cada símbolo da igreja na palavra do Senhor, na verdade revela uma característica da igreja. Então vamos começar escrevendo, né, descrevendo exatamente esse ponto aqui. Então, ó, você pega aqui comigo, né, os símbolos, vamos dizer assim, né, os símbolos da igreja na Bíblia, eles vão refletir, na verdade, refletem as características da igreja do Senhor. E essas características, elas vão, na verdade, se dividir aí, principalmente, em três. Ou ela está falando sobre o nosso relacionamento com o Pai, ou está falando sobre a nossa função ou propósito como igreja, ou está falando sobre a igreja ser a habitação do Senhor. Então vamos escrever aqui, ó, ou é do relacionamento com Cristo, ou essas simbologias vão falar sobre a função ou o propósito, né, da igreja, ou vai mostrar como nós somos a habitação do Senhor enquanto igreja. Então esses são os propósitos, ou essas são as características, né, as categorias aí de características refletidas pelas imagens, pelas simbologias da igreja na Bíblia. Então lembrar que esse nosso estudo de professores aqui, ele tem a função de ajudar você a criar o seu plano de aula. Então, eu sugiro que você pegue agora aí papel, caneta, ou use algum aplicativo se você preferir e faça as suas próprias anotações. Você pode então se basear nas anotações que eu estou colocando aqui, nesse raciocínio que eu estou colocando aqui, para você também planejar a sua aula e ela ser uma aula que vá causar impacto aí nas vidas que estiverem ouvindo. Então, pega aí a sua anotação para você acompanhar o raciocínio aqui. Então, essas imagens, né, da igreja na Bíblia, elas são divididas entre aquelas que revelam ou o relacionamento com Cristo, ou a função, ou o propósito da igreja. Vamos para o ponto número 1, que vai falar exatamente das imagens que descrevem o relacionamento. Então, ó, ponto 1 vai falar, vou colocar aqui, ó, tópico, vou colocar assim, ó, imagens que descrevem o relacionamento. Quais são essas imagens que descrevem o relacionamento? A gente vai ter aqui principalmente noiva, esposa, então, a igreja como noiva de Cristo, esposa de Cristo
e como o rebanho de Jesus. Esses símbolos da igreja na Bíblia apontam para o nosso relacionamento. Aqui, quando a gente fala de noivo, vamos lá para 2 Coríntios, do capítulo 11, o versículo 2. Nós vamos ver em detalhes. Então aqui você vê em detalhes, ó, o versículo está dizendo assim, o versículo 2, 2 Coríntios 11. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então aqui nós temos essa palavrinha aqui, ó, virgem pura. Essa palavrinha denota exatamente a mulher solteira que nunca contraiu nenhum matrimônio, certo? Então aponta para a ideia de pureza, aponta para a ideia também de estar aguardando esse noivo, né? Então aponta exatamente para a ideia da castidade e da fidelidade, ou seja, uma noiva que está aguardando pelo seu noivo, então, a saber, a Cristo. Então aqui a gente vê claramente a ideia de relacionamento. Vamos anotar aqui essas questões. Então, aqui a gente vê a ideia do relacionamento. Pureza, castidade, e principalmente o que? Fidelidade, certo? Agora, quando a gente olha aqui para a esposa de Cristo, a gente vai lá em Efésios 5, 25 ao 27, que é na verdade também o textuário. Vamos lá para Efésios 5, 25 até o 27. Vamos ler. Vou colocar aqui para todo mundo acompanhar junto comigo. Efésios 5, muito conhecido da igreja. A partir do 25. É aquela passagem que fala dos deveres domésticos, e Paulo vai comparar exatamente a relação do marido com a mulher com a relação de Cristo com a igreja. Então, ó, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, tá vendo? Noção de santidade, pureza, castidade, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A mesma ideia de Paulo escrevendo aos Coríntios, né? Apresentar o quê? Santa e irrepreensível. Então, aqui está muito claro a ideia da santidade também, quando nós olhamos para a igreja como noiva. Então, ó, uma coisa que a gente não pode perder de vista aqui é exatamente o quê? Que este relacionamento é baseado no amor. Se não for assim, não é um relacionamento genuíno, seria um relacionamento que com frieza, por obrigação, certo? Porque o versículo começa da seguinte maneira: Cristo amou a sua igreja. Né? O versículo 25, ó, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Então, é um relacionamento necessariamente baseado no amor. Então, você pode destacar isso aí bem para sua classe. Porque se não for no amor, é uma obrigação, é com frieza. E o relacionamento com Cristo não é assim. Amor, então se ele é baseado no amor, amor implica o quê? Vou colocar assim, ó, amor implica sacrifício. É colocar o interesse do outro acima dos teus. Certo? Esse foi o amor com o qual Cristo amou a sua igreja. Então, esse amor é o que deve basilar os nossos relacionamentos também aqui
nesse mundo, seja com o seu cônjuge, seja com o seu irmão. É um amor que o amor implica necessariamente sacrifício, o amor verdadeiro, não um sentimento cantado aí, né, pelo mundo, mas o amor verdadeiro implica sacrifício. Então é colocar o interesse do outro acima dos seus. Foi o que Cristo fez pela igreja, porque ele se esvaziou de si mesmo, veio a esse mundo, e para Cristo importava mais a nossa salvação do que a sua própria vida na terra. Então a pergunta que eu deixo, né, você pode deixar como reflexão para os seus alunos também: será que nós estamos aprendendo alguma coisa sobre amor para nós trazermos isso para os nossos relacionamentos aqui? Então veja que a igreja é descrita como um relacionamento. As imagens que descrevem a igreja mostram que ser igreja é se relacionar com Deus. Então nós temos que aprender desse relacionamento com Deus para trazermos os aspectos desse relacionamento, que é baseado no amor, para as nossas relações que nós vivemos aqui nessa terra. Então esse é um ponto que você deve frisar bem também. Rebanho. Rebanho também vai apontar para relacionamento. A referência é Atos 20, 28. Atos 20, 28. Vamos olhar juntos aqui para Atos 20, 28. Olha o que Lucas está escrevendo aqui, ó, relatando o discurso do apóstolo Paulo na sua defesa. Olhai por vós e por todo o rebanho, a figura do rebanho está aqui, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, que é a mesma coisa que pastor, para apacentardes a igreja de Deus. Está vendo? Então aqui, ó, apacenta o quê? Apacenta o gado. Então nós somos o rebanho. Apacenta-se um rebanho. Apacentar é alimentar. Certo? Então, olhai por vós então são conselhos para os pastores. Olhai por vós e por todo o rebanho. Aqui o Espírito Santo vos constituiu bispos ou pastores para apacentardes a igreja de Deus. Então, o rebanho é a igreja. A igreja é apacentada. Rebanhos são apacentados. Então, a igreja é um rebanho que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, veja que a ideia de rebanho também traz essa condição de relacionamento. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós podemos olhar aqui, ó, que nós temos a ideia de alimentar. E alimentar é com a palavra. Alimentar a alma. Certo? Apacentar é alimentar. Nós temos um outro entendimento aqui. Já que a igreja é um rebanho, o rebanho precisa ser conduzido. Então nós temos aqui a ideia de condução neste relacionamento. Certo? Como é que a gente pode referendar isso aqui? Tem outras duas referências. Salmo 23, você vai se lembrar de cor, talvez? 1 ao 4. E também João 10. Vamos ler o versículo 4, o 11 e do 14 ao 16. Vamos lá em Salmo 23 primeiro. Salmo 23 vai dizer para nós da seguinte maneira. Ó, do 1 até o 4. Ó. Você já sabe de cor, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Então o Salmo começa dizendo: o Senhor é meu pastor. Nós somos o rebanho, a igreja é o rebanho. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Então fala de descanso. Certo? Verdes pastos fala também de quê? Alimento. Porque o pasto tem que estar verde para a ovelha ser alimentada. Guie-me mansamente a águas tranquilas. Olha só. Ideia de condução. Então, igreja precisa ser conduzida. Nada de sair fazendo pelas próprias ideias, não. Igreja necessita ser conduzida e é conduzida pelo pastor. O pastor aqui, sua liderança espiritual aqui, foi instituída pelo próprio sumo pastor, que é Jesus. Refrigera minha alma. Então, aqui fala de satisfação, né? Vai a águas tranquilas para refrigerar, ou seja, para se refrescar, né? Refrigera aqui a minha alma. Então, veja que o alimento é para a alma. A satisfação, o refrigério também é para a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aí vem: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei
ou não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, de novo, a ideia da condução. Porque aqui está dizendo, ó, vara e cajado. A vara para conduzir e o cajado para salvar, né, de algum perigo. Então, essa ideia do rebanho aponta para essa questão da condução. A gente pode também olhar João 10. É aquela passagem muito conhecida onde Jesus se apresenta como o pastor das ovelhas. Vamos para o versículo 4. Aqui está em vermelho, que são palavras de Jesus. Então, ó, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Certo? Então, o pastor é aquele que está conduzindo as ovelhas para fora do curral, aqui nas palavras de Jesus, e o pastor vai adiante, certo? O pastor é aquele que vai na frente. Então, nosso Senhor Jesus é o que está no fronte de batalha. Por isso que nós temos, inclusive, que orar pelos nossos pastores aqui, nossas lideranças espirituais. Por quê? Porque eles estão no fronte de batalhas, velando pelas almas das ovelhas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então, a ideia de condução está muito presente aqui, nesta imagem da igreja como rebanho. Vamos lá para o versículo 11, ó. Vai falar mais ou menos na mesma intenção. Eu sou o bom pastor, Jesus está falando. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Está vendo a ideia do amor sacrificial? Vamos para o versículo 14, ó. De novo ele diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então aqui está a promessa, o quê? Da igreja como um só rebanho. Ovelhas de um mesmo pastor. De quem que Jesus está falando aqui? Dos gentios que ainda seriam alcançados. Esse discurso aqui é para os judeus. Mas ele diz, olha, tem algumas ovelhas que ainda estão fora do aprisco, mas eu vou alcançar elas. E todos nós seremos apenas um rebanho, né? Então, de novo, a ideia da igreja como este rebanho conduzido pelo pastor. Beleza? Nessas imagens aqui, então, noiva, esposa e rebanho apontam para um relacionamento. Certo? Beleza? Tranquilo? Vamos prosseguir então para o ponto 2. O ponto 2 vai falar das imagens que descrevem a função da igreja. Então, ó, imagens que descrevem a função ou propósito da igreja. Quais são essas imagens? Aqui nós temos algumas imagens dentro de um mesmo versículo, mas são algumas. A gente vai ter aqui, ó, a nossa referência principal, 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, versículo 9. Também é a nossa leitura bíblica em classe. Então, aqui a palavra diz assim, ó, em 1 Pedro 2, 9, está falando assim, ó, mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos várias imagens aqui. Vamos anotar? Primeira imagem que eu vejo. Primeira imagem que nós vemos aqui é exatamente a imagem de geração eleita. Aqui eu já entendo uma coisa, geração é ser gerado, ou seja, é nascer. Certo? É nascer. Vamos para João 3, olha o que Jesus fala para Nicodemo, João 3. Você vai se lembrar desse discurso. Versículo 3 e também versículos 5 e 6. Vamos lá para João 3, ó.
Jesus, no discurso com Nicodemos, ele vai falar o seguinte no versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, é necessário que nós façamos parte da igreja, sejamos essa geração eleita. Versículo 5, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, é uma necessidade. Certo? Que nascimento é esse? Não é voltar para o ventre materno, né? Mas é o quê? Nascer do Espírito. Então, nós estamos falando aqui de sermos gerados no Espírito, e lembra que o Espírito é o penhor da nossa salvação. Então, nós somos selados no Espírito para sermos parte da igreja. Certo? Então, ser igreja é ser gerado. Bom, isso é geração. E quando a gente fala de geração eleito, ser eleito quer dizer o quê? Eleito quer dizer ser chamado, quer dizer ser convocado. Esse ano tem eleições municipais. Você vai eleger alguém. Aquele que foi eleito é aquele que está sendo o quê? Convocado para assumir um cargo de liderança, de muita importância, né? Então, ser eleito é exatamente ser chamado. Você não está vendo eu anotar aqui, né? Vou tirar aqui para você ver. É ser chamado. Ou seja, ser eleito tem a ver com um propósito. Nós somos convocados e chamados para quê? Para um propósito. Que propósito é esse? Praticar boas obras. Certo? De onde você tirou isso, Everton? Vamos ver aqui algumas referências. Lá em Efésios 2:10. Nós já lemos algumas delas na lição passada, mas vamos ler novamente. Efésios 2:10. Olha que interessante. Vai dizer o seguinte: veja bem, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então nós somos chamados, criados para andar em boas obras. Certo? Nós somos chamados para andar em boas obras. Se você for em Efésios 1 agora, versículo 4. Vamos lá em Efésios 1, versículo 4. Olha o que está escrito aqui. Como também nos elegeu, para quê? Nele, né? Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então nós somos eleitos para andar em boas obras e para sermos santos. Certo? Então nós temos um propósito. Vamos lá em 1 Tessalonicenses, aliás, 2 Tessalonicenses agora. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Olha o que diz aqui sobre nós sermos chamados. Diz assim, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então nós somos eleitos para sermos, de novo, santos. Então essa eleição tem um propósito. Geração eleita é ser santo. Ser igreja, ser dessa geração é ser santo. Não existe como fugir disso, baseado naquilo que nós estamos lendo aqui. Agora, João de novo, capítulo 15, palavras de Jesus, ali na cena da última ceia, capítulo 15, versículo 16, diz assim, ó, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. O que é isso? Eleger. E vos nomeei, ou seja, eu convoquei vocês, eu elegi vocês. Para quê? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então nós somos nomeados, chamados, eleitos como igreja, para darmos fruto. Então você tem um propósito.
como igreja. Vamos para 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo aqui. Ó. Diz assim, versículo 9. Nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. O que é isso? Eleição. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então, não tenha dúvida, você foi chamado, convocado para ser santo, para andar em boas obras, para dar frutos. Uma última referência sobre isso em Romanos 8. Olha que interessante aqui, um versículo muito conhecido, mas talvez você nunca tenha reparado neste contexto. Romanos 8, 28. É aquele versículo que fala assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, você quer gozar dessa bênção? Todas as coisas contribuindo juntamente para que você possa ir bem? Isso é para aqueles que são eleitos, para aqueles que são chamados, ou seja, para quem é geração eleita, para quem é igreja. Dá para nós entendermos isso? Então, anote aí essas referências e trabalhe essas referências com a sua classe, porque esse entendimento aqui é muito importante. Vou anotar aqui, você anota junto comigo, Efésios 1:4, depois nós lemos 2 Tessalonicenses 2, 13, depois nós lemos o quê? João 15, 16, depois 2 Timóteo 1:9, depois nós lemos Romanos 8, 28. Certo? Essas são as referências. Bom, isso apenas falando da primeira palavrinha aqui de 1 Pedro 2:9, geração eleita. Tá certo? Vou até trazer para cá. Ó. Agora, a segunda palavrinha que está lá é o quê? Sacerdócio real. Então, eu aprendo com isso que, se nós somos um sacerdócio real, isso tem dois entendimentos aqui. O primeiro entendimento é que isso tem relação com o serviço sacerdotal, fazendo referência, né? Ao serviço sacerdotal lá da antiga aliança. Certo? Então, ó, sacerdócio é serviço na obra. Tem relação com o sacerdócio exercido lá na velha aliança. Na nova aliança, lá na velha aliança como é que era, né? Vou colocar assim, ó, velha aliança. Só a família de Arão, ali da tribo de Levi, os levitas. Agora, na nova aliança, presta atenção, todos os crentes são chamados a viver esse serviço. Certo? Porque a igreja é sacerdócio. Então, esse é um detalhe que você tem que frisar durante a sua aula. Certo? Porque não dá pra gente negligenciar o chamado nesse aspecto. Então, todos os cristãos têm essa prerrogativa. Como é que eu sei disso? Vamos lá para Salmo 141. Olha o que o salmista está dizendo aqui no versículo 2 do Salmo 141. Vou colocar aqui para todos lerem juntamente. Ó, Salmo 141, versículo 2. Suba a minha oração perante a tua face como incenso. Tá vendo? Então isso aqui era uma atividade de sacerdote. Seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Então levantar das mãos a oração, né? O clamor e o incenso, né? Também como oração. Então, na verdade, o serviço sacerdotal feito na velha aliança é, na verdade, também uma figura, um símbolo do serviço sacerdotal que a igreja, que nós como cristãos e como igreja, precisamos exercer. Então, todos os crentes são chamados a exercer esse ministério, esse serviço. Ou seja, você precisa fazer alguma coisa pela obra.
Não nos esqueçamos disso. Deus te deu habilidades, te deu tom de dons e talentos, eu sempre falo isso, né? Então, aqui nós temos que perguntar aos alunos, né? Será que você tem estado atento a isso? Você foi chamado, vou anotar aqui, ó, prestar um serviço, ó, prestar um serviço. Nós temos que ter, ó, atenção a isso, certo? Nós somos chamados para prestar um serviço. Não podemos nos furtar disso. Qual que é a outra palavrinha que está escrito lá? Nação santa. Nação santa e povo adquirido. Aqui nós temos o mesmo sentido dessas duas figuras, né? Nação é um ajuntamento de um povo com as mesmas características. Então isso está muito relacionado com o conceito de igreja. Vamos colocar assim, nação. Ajuntamento, nação. Ajuntamento de um povo com as mesmas características. Anote junto comigo aí. Certo? Mesma cultura. Mesma língua. Será que nós como igreja estamos sendo uma nação? Temos o mesmo propósito? Mesmo propósito. Ou está cada um indo para um lado? Certo? Então isso é ser nação. Mesma cultura. Nós estamos falando a mesma língua? Nós estamos nos entendendo? Nós temos a mesma característica? Nós somos parecidos uns com os outros? Devemos, porque a igreja é um corpo. Certo? Então com o mesmo propósito. Isso é nação. Certo? E essa nação precisa ser santa. Então nossa cultura, certo? O que nós falamos, o nosso propósito, ele tem que ser santo. É uma nação santa. Então aqui tem algumas referências que nós podemos olhar sobre isso. 1 Pedro 1, 15 e 16. Ó, vamos anotar aqui, ó. 1 Pedro 1, 15 e 16. Vamos abrir aqui a Bíblia, juntamente com todos, ó. 1 Pedro 1, versículo 15, diz assim: ó, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda maneira de viver, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então não dá para a gente se furtar disso. Certo? Então nação, mas é nação santa. Então vou escrever aqui, ó, santa. Outra referência sobre isso, Salmo 33, versículo 12. Vamos lá ver o que diz o Salmo 33 e o versículo 12. Fala assim, ó. Salmo 33, bem-aventurada, muito conhecido esse texto, né? A nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. De que nação específica está falando? Será que é de alguma nação da terra? Aqui nós podemos compreender esse versículo como a igreja. A igreja é a nação santa. Então, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, está falando de uma nação, um povo, com a mesma cultura, a mesma língua, certo? A igreja, o mesmo propósito, o mesmo corpo. Então, aqui nós temos de novo a ideia e a figura da nação. Outra referência nesse mesmo contexto, 1 Pedro, voltando lá em 1 Pedro, né? 1,18. Vamos voltar lá em 1 Pedro 1,18 para a gente ver a noção dessa questão de sermos adquiridos. 1 Pedro 1,
Versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes ainda da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. E por ele, credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então nós fomos um povo adquirido, nós fomos comprados com o precioso sangue de Cristo. Certo? Então, aqui está a noção de sermos um povo que adquirido, fomos comprados. Vou botar aqui, ó, 1 Pedro 1:18 ao 21. Nós fomos adquiridos, nós fomos comprados. Então, adquiridos com o sangue de Cristo. Preço de sangue. Agora, a gente pode, além de olhar para esse versículo aqui, de 1 Pedro 2,9, e entender que nós temos essas funções de sacerdote para sermos santos e para sermos uma geração eleita, conforme nós falamos aqui, né? Nós temos propósito, nós também podemos olhar para para 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Que aqui existe a ideia de a igreja ser corpo, e a figura do corpo também aponta para a nossa função como igreja. Então, a ideia de sermos corpo, a figura do corpo, aponta a função da igreja. O que é que nós temos de função como olhando para essa imagem do corpo? Vamos olhar aqui duas referências, Efésios, capítulo 4, do 2 ao 6. E também vamos olhar Romanos 12, 5. Então, Efésios 4, do 2 ao 6, vai falar para a gente dessa constituição da igreja. Vamos lá, Efésios 2. Efésios 4, do 2 ao 6. Efésios 4, do 2 ao 6, vai falar: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha como é que é o corpo. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então temos que ser um corpo unido. Há um só corpo e um só Espírito. Como também fosse chamados em uma só esperança da sua vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Certo? Então, a ideia do corpo é o quê? Sermos uma unidade. Eu acabei não lendo 1 Coríntios 12, mas você já sabe de cor esse versículo, né? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ou seja, a igreja é o corpo. E esse corpo está unido pelo vínculo da paz. Ou seja, nós precisamos ter o mesmo propósito e nos suportar uns aos outros. O que é isso? É dar, vamos colocar assim, dar suporte uns aos outros. Aqui, fala de unidade pelo vínculo da paz. Então, a paz tem que reinar em nós. Você pode frisar e deve frisar isso muito bem com seus alunos. A ideia aqui, é de um mesmo propósito. Então, nós temos que estar unidos nos propósitos. Vamos evangelizar? Vamos. Vamos pregar? Vamos. Vamos prestar atenção nos ensinamentos que são passados nos cultos de escola bíblica, que são passados nos cultos de ensino da palavra. Nós temos que estar unidos. Vamos jejuar? Vamos. Né? Vamos orar juntos? Vamos. Então, essa é a ideia do corpo. Ou seja, fala da nossa função como igreja, essa figura do corpo. Vamos para Romanos 12, versículo 5. Tem uma outra ideia sobre o corpo aqui, Romanos 12, versículo 5 vai dizer o seguinte:
Diz assim, ó, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Então está aqui a figura do corpo, mas individualmente somos membros uns dos outros, certo? Então nós precisamos o que? Entender que nós somos membros também uns dos outros. No corpo físico, um membro não depende do outro. Então no corpo de Cristo da mesma maneira. É nosso dever dar este suporte a quem é irmão. Amém nesse ponto, pessoal? Então está muito claro aqui, ó, que a figura do corpo aponta para essa ideia de dar suporte, de ser unido, de unidade, de mesmo propósito. E é nisso que nós temos que focar quando a gente fala de corpo. Para finalizar, vamos para o tópico 3. O tópico 3 vai falar das imagens que descrevem a habitação. Então, nós como templo e morada. Você lembra da lição passada? A igreja não é o espaço físico ali, embora nós estejamos acostumados a chamar aquele espaço físico de igreja. Mas aquele lugar se torna a igreja quando os crentes, que são a habitação do Espírito Santo, se reúnem lá. Então, igreja, vamos escrever, ó. Igreja é ajuntamento, certo? Não é um espaço físico, embora nós temos o costume de chamar aquilo lá, o espaço físico em si, de igreja. Mas entenda, né? O espaço físico, a construção, só é igreja, só se torna, né, igreja quando os crentes que são morada do Espírito, ou a habitação do Espírito, vou abreviar aqui como é essa, Espírito Santo, se reúnem lá. O espaço físico se torna igreja quando os crentes, que são a habitação do Espírito Santo, moram lá. E de onde nós temos a referência de que igreja, né, dessa figura da igreja com habitação, né? Aqui você pode, inclusive, colocar o versículo, se você quiser, 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis vós, né, que sois templo e morada do Espírito Santo, porque igreja é esse ajuntamento dos templos, né? Cada um de nós. Somos habitação, das habitações do Espírito Santo. Agora, onde está essa figura de que a igreja é também a habitação? Né? 1 Timóteo 3, 15. Vamos lá? 1 Timóteo 3, 15. Aliás, isso foi lido na lição passada também. Vamos acompanhar aqui 1 Timóteo 3, 15, aquele versículo que fala que a igreja é a coluna da verdade. Coluna e firmeza da verdade. Mas ela fala aqui também, nós somos casa, ó. Que a igreja é casa. Diz assim, ó. Se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A coluna e firmeza da verdade. Então, a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. É a habitação. A casa dele, o lugar onde mora, certo? Casa não é o lugar onde mora. Então, a igreja é o lugar onde Deus mora. Nós somos a habitação dele. Está claro nesse versículo? Vamos para mais duas referências para a gente fechar esse raciocínio. Efésios 2, do 19 ao 22. Efésios 2, do 19 ao 22. Diz assim, ó. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo Jesus é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Certo? Então, diz aqui, ó, que nós somos edificados para que nós nos tornemos sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é o principal alicerce. E aí ele fala, todo edifício, então nesse ajuntamento, nessa edificação, né, esse edifício ele é bem ajustado, crescendo para se tornar o quê? Templo santo no Senhor. Então fala que nós somos edificados para sermos morada de Deus no Espírito. Então a igreja é edificada nessa simbologia que a igreja é uma casa, é a habitação, para que Deus venha, então, para dentro dessa habitação.
Perfeito? E aí o interessante é entender que nessa edificação de várias pedras vivas juntas, né, que somos nós os crentes, como diz em própria 1 Pedro, que nós lemos um pouco atrás, essa edificação de todos os crentes juntos é na união, é na unidade dessa edificação que exatamente a presença do Senhor habita. Como é que eu sei disso? Você vai se lembrar comigo aqui, ó, em Salmo 133. Talvez você saiba até de cor. Mas diz aqui, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O que acontece nessa união? O óleo precioso. Óleo é a presença do Espírito Santo. Certo? E depois o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção em vida. Então é na união que está a habitação da presença do Senhor. Não adianta nós termos uma denominação evangélica e nos reunirmos no espaço físico sem que nós tenhamos o quê? Sem que nós sejamos, primeiro, cada um de nós templo e morada do Espírito Santo, e sem que nós tenhamos essa união, porque é na união que o Senhor habita. Aí, de fato, a denominação, né, ou o espaço físico se torna o quê? Igreja, porque igreja é morada de Deus, a igreja de Cristo. É, na simbologia da palavra, morada de Deus. Tranquilo nesses pontos? Sem problema? Então, primeiro, imagens que descrevem o relacionamento, imagens que descrevem a função e imagens que descrevem a habitação de Deus. Então, a igreja nessas três figuras, essa é a lição. Vamos concluir aqui, ó. Você pode deixar uma conclusão bem tranquila aqui, ó, em 3 pontinhos aqui de conclusão. Primeira coisa que você pode resumir, a igreja é formada por salvos. Salvos que se relacionam com Deus. Então, igreja é relacionamento. Tem várias figuras que mostram que igreja é relacionamento. Noiva, rebanho e esposa. Uma outra coisa, salvos tem função, o que você aprendeu no segundo ponto? Sacerdotal. Certo? Nós temos um ministério a exercer. Ainda que você não tenha um cargo na igreja, mas você tem um ministério, uma obra, uma tarefa. Tem várias figuras que apontam para isso. Sacerdócio real, geração eleita, nação santa, povo adquirido, corpo. Né? E Deus habita na igreja. Certo? Você pode ter essa certeza. Opa, você não está vendo eu escrever, né? Agora você viu. Você pode ter essa certeza. Tranquilo? Anote aí, se você não anotou enquanto eu estava falando. Bom, espero que tenha sido proveitoso para você acompanhar esse estudo de professores. Faça o seu próprio plano de aula, né? Aqui tem uma sugestão com várias referências e eu espero que a sua aula seja bastante produtiva também e cause o impacto que o Senhor deseja causar nos corações dos alunos que estiverem te ouvindo. Se você quiser esse material, eu vou disponibilizar ele num grupo fechado de WhatsApp que eu estou criando e eu posso convidar você via link, tá bom? Eu vou divulgar isso nos grupos oficiais da igreja de WhatsApp e você divulgue aí entre os professores, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe, Pai do Senhor.